Minha rainha, eu vou te contar uma coisa que vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre homens, desejo e poder feminino. Fica comigo até o final, porque vou revelar exatamente o que acontece no organismo masculino naquele momento específico que faz com que você se torne literalmente inesquecível para ele. E quando digo inesquecível, é no sentido neurológico mesmo, não é romantismo barato. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda uma verdade que vai te poupar anos de frustração. E essa verdade é a seguinte: quando um homem experimenta certo tipo de prazer com você, ele não apenas gosta, ele fica neuroquimicamente marcado. É ciência, minha querida, não é magia. E se você ficar comigo nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como criar essa marca de forma consciente, respeitosa e absolutamente irresistível. Agora, antes de continuar, se você está cansada de relacionamentos mornos, de homens que somem do nada, de se sentir invisível justamente quando mais investiu, aperta esse botão de inscrição agora. Este canal é para mulheres que querem entender de verdade a psicologia masculina, sem enrolação, sem conto de fadas e sem fingir que somos todas santas. Comenta aqui embaixo, pronta para ser inesquecível, se você está disposta a olhar para essa verdade sem medo. E já vou te dar uma primeira ferramenta prática agora mesmo. Não vou te fazer esperar. A maior diferença entre uma mulher que ele esquece e uma que ele não consegue tirar da cabeça está na forma como ela conduz a própria energia antes, durante e especialmente depois da intimidade. Não é sobre ser perfeita, é sobre estar presente. Guarda isso. Vamos destrinchar tudo ao longo deste encontro. A biologia da conexão. Sabe aquela sensação que você tem quando investe tudo numa relação, se entrega de corpo e alma, faz tudo certinho e mesmo assim o cara simplesmente esfria, some, age como se nada tivesse acontecido? Pois é, isso não é sobre você não ser suficiente. Na verdade, é sobre você não entender o que realmente acontece no cérebro masculino durante e depois do sexo. E olha, eu sei que parece injusto, porque nós mulheres funcionamos diferente. Nosso vínculo se aprofunda justamente nesses momentos de intimidade, mas os homens têm uma biologia diferente, uma química cerebral que responde a estímulos específicos de formas que, se você não conhece, vai continuar se sentindo confusa e frustrada. Então vamos direto ao ponto. Quando um homem tem um orgasmo, o corpo dele passa por uma cascata hormonal impressionante. A gente fala muito de oxitocina, né? O tal hormônio do amor, mas a verdade é que no homem esse pico de oxitocina é muito breve, muito menor do que o nosso. O que realmente domina o organismo masculino naquele momento é uma explosão de dopamina seguida de uma queda brusca, acompanhada de um aumento expressivo de prolactina. A prolactina é aquela que traz sonolência, satisfação e, vamos combinar, aquela vontade irresistível de dormir ou ficar em silêncio. É por isso que ele vira para o lado e capota. Não é desinteresse, é literalmente química. Mas aqui está o segredo que pouquíssimas mulheres sabem. A forma como você se comporta nesse exato momento, nesses minutos logo após, define completamente a associação emocional que o cérebro dele vai fazer com você. Se você fica ansiosa, cobrando atenção, querendo conversa profunda,
reclamando que ele não te abraça, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgástica com estresse, com cobrança, com desconforto. E adivinha o que acontece? Ele vai começar a evitar inconscientemente a intimidade com você, porque o cérebro dele, de forma primitiva, está tentando evitar aquela sensação ruim que vem depois. É um condicionamento pavloviano puro. Agora imagina o cenário oposto. Você está ali relaxada, talvez com um sorriso nos lábios, acariciando o braço dele levemente, sem expectativa, sem cobrança, apenas presente, satisfeita, emanando uma energia de plenitude. O que o cérebro dele registra? Segurança, prazer, paz. E essa associação, minha querida leitora, é ouro puro, porque da próxima vez que ele pensar em intimidade, o cérebro dele não vai buscar apenas o prazer físico, vai buscar aquela sensação completa de bem-estar que ele experimentou ao seu lado. Você se torna não apenas um corpo desejável, mas uma experiência completa. E isso muda tudo, respeitando o momento biológico. Eu sei o que você está pensando, mas eu também tenho necessidade, também quero carinho, também quero me sentir amada naquele momento. E eu não estou dizendo que você não merece isso. Claro que merece. Mas entenda, estamos falando de timing. Os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza são críticos. É quando o sistema nervoso dele está hipersensível e qualquer estímulo externo vai ser amplificado. Depois desse período, quando a prolactina começa a diminuir e ele volta a ficar mais alerta, aí sim você pode buscar a conexão que precisa. Mas se você espera com sabedoria, se você respeita esse momento biológico dele, a receptividade que você vai encontrar depois é infinitamente maior. Pensa comigo. Você já reparou como alguns homens, depois de um tempo, simplesmente não querem mais transar com a parceira, inventam desculpas, estão sempre cansados, mas continuam se masturbando? Não é porque perderam tesão por ela fisicamente, é porque o cérebro deles associou o sexo com ela a algo desagradável que vem depois. Pode ser cobrança emocional, pode ser discussão sobre o relacionamento, pode ser simplesmente uma energia pesada de insatisfação. O corpo dele começa a evitar para se proteger e a mulher fica ali se achando feia, inadequada, quando na verdade o problema está na dinâmica emocional que se criou. A verdade sobre sexo e vínculo. Agora aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. A maioria das mulheres usa o sexo para tentar resolver carências emocionais. A gente acha que se transar bem, se for incrível na cama, ele vai nos amar mais, vai ficar, vai se comprometer, mas o homem não funciona assim. O sexo para ele não gera automaticamente vínculo emocional profundo como gera para nós. Para nós, sexo libera oxitocina em níveis altíssimos. A gente literalmente se apega, cria laços, idealiza. Para ele, sexo libera prazer, alívio, satisfação. Mas o vínculo só vem se houver outros elementos presentes: respeito, admiração, segurança emocional e principalmente imprevisibilidade positiva. A imprevisibilidade. Esse é um conceito que a maioria das mulheres ignora completamente. O cérebro masculino é viciado em novidade. A dopamina, esse neurotransmissor do prazer e da motivação, dispara em níveis altíssimos quando há algo novo, surpreendente, inesperado. É por isso que no começo da relação ele está louco, não desgruda de você, quer transar o tempo todo. O cérebro dele está inundado de dopamina porque você é nova, é um território inexplorado, é uma conquista em andamento. Mas com o tempo, à medida que você se torna previsível, a dopamina cai. E não adianta você ficar magoada com isso. É biologia. A questão é, você vai ficar aí reclamando da biologia ou vai aprender a trabalhar com ela? O equilíbrio entre confiança e mistério,
vou te contar uma coisa que vai parecer contraditória, mas fica comigo. Para manter o desejo masculino aceso a longo prazo, você precisa ser simultaneamente confiável e imprevisível. Confiável no caráter, na lealdade, na presença, mas imprevisível na forma como se apresenta, na energia que traz, nas surpresas que cria. A mulher que sempre reage da mesma forma, que é sempre doce, sempre compreensiva, sempre disponível, sempre previsível em tudo, essa mulher se torna emocionalmente invisível para o homem, não porque ela não seja incrível, mas porque o cérebro dele para de liberar dopamina na presença dela. Ela vira conforto, vira rotina, vira previsibilidade, e previsibilidade mata desejo. Mas atenção, porque aqui tem uma linha muito tênue. Imprevisibilidade não é instabilidade, não é ser louca, não é fazer escândalo, não é ser volúvel ou desequilibrada. Imprevisibilidade positiva é você ter profundidade, é ter vida própria, é surpreender com uma ideia diferente, com uma reação inesperada, com uma faceta sua que ele ainda não conhecia. É você não estar sempre disponível emocionalmente para validar o ego dele. É você ter mistério sem ser falsa. É você manter áreas da sua vida que são só suas e que o fazem ter que continuar conquistando seu tempo e sua atenção. O orgasmo, que marca para sempre. Agora, voltando àquele momento específico que eu mencionei no início, o orgasmo masculino, existem diferentes tipos de orgasmo para o homem, mesmo que eles não saibam disso. A maioria dos homens vive a vida inteira experimentando apenas orgasmos genitais, mecânicos, repetitivos. É gozo rápido, prazer localizado, alívio de tensão e pronto. Mas existe um tipo de orgasmo masculino que é completamente diferente, que envolve o corpo todo, que ativa áreas do cérebro ligadas à emoção, à conexão, à vulnerabilidade. E quando um homem experimenta esse tipo de orgasmo com você, minha querida, é game over. Ele fica marcado de uma forma que nenhuma outra mulher vai conseguir replicar facilmente. Esse tipo de orgasmo não acontece por técnica. Não é sobre o que você faz com a boca ou com as mãos, embora isso ajude. É sobre a energia que você carrega, sobre o quanto você está presente, sobre o quanto você permite que ele se entregue completamente, sem medo de ser julgado. A maioria dos homens vive uma vida inteira presos numa couraça de masculinidade performática. Eles precisam ser fortes, não podem demonstrar vulnerabilidade, não podem gozar rápido demais, senão são broxas, não podem gozar devagar demais, senão são estranhos. Eles vivem numa prisão de expectativas. E quando aparece uma mulher que cria um espaço onde ele pode simplesmente ser sem performance, sem julgamento, apenas sentir e se entregar, o impacto é brutal. Como criar esse espaço sagrado? Você quer saber como criar esse espaço? Primeiro, você precisa estar inteira. Não adianta fazer técnica se você está com a cabeça no trabalho, na conta que precisa pagar, na briga que vocês tiveram mais cedo. Homem sente quando você não está presente. Talvez ele não saiba verbalizar, mas o corpo dele sente. E se você não está inteira, ele também não consegue estar. Segundo, você precisa genuinamente gostar de dar prazer a ele. Não pode ser obrigação, não pode ser moeda de troca, não pode ser estratégia apenas. Tem que ter desejo genuíno de ver aquele homem se dissolver de prazer. E isso não tem nada a ver com submissão, tem a ver com generosidade, com presença, com conexão. Terceiro, e isso é fundamental, você precisa não ter pressa. O sexo apressado, mecânico, com o objetivo único de chegar ao orgasmo, é o sexo que não marca ninguém, é o sexo que vira rotina, é o sexo que faz a relação esfriar. O sexo que marca é aquele em que você explora, brinca, testa limites, deixa a atenção subir e descer, provoca, acaricia, olha nos olhos, ri junto. É aquele em que vocês dois estão ali inteiros, sem pressa,
pressa de terminar, porque o caminho é tão gostoso quanto o destino. E quando finalmente o orgasmo dele acontece, depois de toda essa jornada, depois de toda essa entrega, o cérebro dele não registra apenas um orgasmo, registra uma experiência transformadora, a verdade sobre a autenticidade. Mas tem um detalhe que eu preciso te contar, e esse detalhe é crucial. Você não consegue criar essa experiência se você mesma não estiver resolvida com a própria sexualidade. Se você transa porque quer agradar, porque tem medo de perder ele, porque acha que é obrigação, porque quer provar alguma coisa, o corpo dele vai sentir. Pode ter certeza, o homem pode não saber articular, mas energeticamente ele capta quando você não está ali por desejo genuíno, e isso mata o tesão dele, mesmo que ele não entenda por quê. Por outro lado, quando você transa porque quer, porque deseja, porque aquele homem te desperta genuinamente, porque você está ali para se sentir viva e fazer ele se sentir vivo também, isso é visceralmente sentido. E não tem nada mais atraente para um homem do que uma mulher que deseja genuinamente estar ali com ele. Ah, e por favor, esquece aquele papo de que homem gosta de mulher difícil, de mulher que faz joguinho, que fica enrolando. Isso é mentira. Homem gosta de mulher que sabe o que quer. O que ele não gosta é de mulher desesperada, mulher que se entrega sem ele ter feito por merecer, mulher que não tem amor próprio, mas uma mulher que olha para ele e diz com o corpo, com a atitude, com a energia: eu te quero, eu te desejo, mas você vai ter que me conquistar porque eu tenho valor. Isso é irresistível, porque isso fala diretamente com o DNA caçador dele. Ele quer conquistar, ele precisa sentir que está ganhando alguma coisa valiosa. Se você se entrega de bandeja sem ele ter investido nada, o cérebro dele interpreta que você não tem valor, não é bonito, não é justo, mas é biologia. Então, sim, você pode querer ele, pode demonstrar interesse, pode até tomar a iniciativa, mas sempre mantendo claro que você é um prêmio, não um consolo. E a diferença entre uma coisa e outra está inteiramente na forma como você se valoriza. O poder do amor próprio. Você permite que ele te trate de qualquer jeito? Você aceita migalhas de atenção? Você fica disponível 24 horas por dia para ele? Você abandona seus planos quando ele aparece de última hora? Se a resposta é sim, você está dizendo para o cérebro primitivo dele: eu não tenho valor, eu sou fácil, você não precisa se esforçar. E adivinha o que acontece? Ele para de se esforçar. E quando ele para de se esforçar, o tesão dele morre, porque não tem mais dopamina, não tem mais desafio, não tem mais conquista. Agora fica comigo, porque daqui a pouco vou te revelar exatamente o que você precisa fazer nos primeiros minutos depois que ele gozar para criar uma marca indelével no cérebro dele. Mas antes disso, preciso que você entenda um conceito muito importante. Vínculo não é dependência. Muitas mulheres confundem as duas coisas. Elas acham que criar vínculo é fazer o cara não conseguir viver sem elas, é ser indispensável, é preencher todos os vazios dele. Mas isso não é vínculo saudável, isso é dependência emocional. E dependência gera ressentimento com o tempo. Vínculo saudável é quando duas pessoas inteiras escolhem estar juntas porque se somam, porque se admiram, porque se desafiam a crescer, não porque preenchem as carências uma da outra. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mas eu quero um relacionamento profundo, eu quero compromisso, eu quero construir algo junto. Não é errado querer isso, claro que não é errado, mas o erro está em buscar isso no timing errado, com as ferramentas erradas. Você não constrói compromisso através de cobrança, de conversa dramática, de ameaça velada, de fazer-se de vítima. Você constrói compromisso sendo o tipo de pessoa com quem o outro quer se comprometer. E que tipo de pessoa é essa? É aquela que tem vida própria, objetivos próprios, amor próprio, que não precisa dele para ser feliz, mas escolhe estar com ele porque ele adiciona algo à vida dela. Isso sim é atraente, isso sim gera compromisso.
os minutos de ouro. Agora vamos voltar àquele momento específico que eu prometi destrinchar, os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza. Esse é o momento de ouro, o momento em que você planta a semente do vínculo ou da rejeição. Como eu disse antes, o corpo dele está inundado de prolactina, está relaxado, está vulnerável. O sistema nervoso dele está no modo parasimpático, que é o modo de descanso e digestão. É quando as defesas psicológicas dele estão mais baixas. E é exatamente por isso que qualquer estímulo negativo nesse momento cria uma associação muito forte. Então, o que você não deve fazer? Não comece a falar de relacionamento, não comece a cobrar. E aí, o que nós somos? Você vai me assumir? Por que você não me apresenta para seus amigos? Isso é bomba de fragmentação no cérebro dele naquele momento. Não comece a reclamar. Você gozou rápido demais. Você nem se preocupou se eu gozei. Você sempre faz a mesma coisa. Isso cria uma associação tão negativa que o corpo dele vai começar a evitar sexo com você inconscientemente. Não fique grudada nele como carrapato exigindo carinho. Eu sei que você quer. Eu sei que depois do sexo você fica toda emotiva, cheia de ocitocina, querendo abraço e conversa. Mas respeita o momento dele. O que fazer nesses momentos críticos? Então, o que você deve fazer? Primeiro, respira fundo e relaxa. Segundo, se afasta um pouquinho, dá espaço físico para ele. Não precisa sair da cama, não precisa ser fria, apenas não fica em cima. Terceiro, se quiser, coloca a mão suavemente no peito dele, no braço dele, mas sem pressão, sem expectativa. É um toque de conexão, não de cobrança. Quarto, se ele fechar os olhos, deixa. Se ele ficar em silêncio, deixa. Se ele virar de lado, deixa. Não leva para o pessoal. Não é sobre você, é sobre a biologia dele. E enquanto ele está ali naquele estado, você pode aproveitar para se levantar, ir ao banheiro, tomar uma água, se acender um incenso, colocar uma música baixinha, cuidar de você mesma. E aqui está o segredo. Quando você age assim, sem cobrança, sem neurose, sem desespero, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgásmica com paz, com tranquilidade, com segurança. E isso é gravado de forma profunda. Da próxima vez que ele pensar em transar com você, o cérebro dele não vai sentir apenas excitação, vai sentir também aquela paz que vem depois. Você se torna um porto seguro. E homem precisa de porto seguro, mesmo que ele não saiba verbalizar isso. A vida lá fora é cheia de pressão, competição, cobrança. Se ele encontra em você mais pressão, mais cobrança, mais neurose, ele vai evitar. Mas se ele encontra paz, respeito pelo momento dele, energia leve, ele vai buscar cada vez mais. Agora, depois desses 5 a 10 minutos, quando ele começar a voltar, quando a prolactina diminuir e ele começar a ficar mais alerta, aí sim você pode se aproximar de novo. Aí sim você pode buscar o carinho, a conversa, a conexão que você precisa. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estar muito mais receptivo porque você respeitou o momento dele, então agora ele está disponível para você. É uma dança, minha querida. Você dá espaço quando ele precisa, ele te dá atenção quando você precisa. Mas isso só funciona se você tiver inteligência emocional suficiente para não transformar tudo num drama. A simplicidade do coração masculino. Deixa eu te contar uma coisa que vai fazer sentido. Homem é muito mais simples do que a gente pensa. A gente cria 1000 teorias, 1000 interpretações, 1000 dramas, quando na verdade ele só precisa de algumas coisas básicas. Respeito, admiração, sexo sem neurose, paz. É isso. Ele não precisa que você seja perfeita, que você saiba cozinhar como chefe, que você seja uma deusa na cama. Ele precisa que você seja uma mulher equilibrada, que não crie problemas onde não tem, que não transforme tudo em crise, que tenha vida própria e que genuinamente goste de estar com ele. Parece simples, mas a maioria das mulheres complica tudo. A mulher pega o cara, apaixona e começa a querer mudar ele.
Ah, ele precisa ser mais romântico, ele precisa falar mais sobre os sentimentos dele, ele precisa me dar mais atenção. Ela cria uma lista de demandas e vira a vida dele um inferno de cobrança. E aí fica surpresa quando ele esfria, quando ele se afasta, quando ele termina. Mas, gente, se você escolheu um cara que não é romântico, para que você quer transformá-lo em romântico? Ou ele te agrada como ele é, ou você escolhe outro cara. Mas querer remodelar um ser humano adulto é receita garantida para a frustração dos dois lados. Recapitulando as verdades essenciais. Então vamos recapitular até aqui, porque eu sei que foi muita informação. Eu quero que você realmente absorva isso. Primeiro, o momento logo após o orgasmo masculino é crítico para criar associação emocional positiva ou negativa. Segundo, homem precisa de imprevisibilidade positiva para manter níveis saudáveis de dopamina. Terceiro, você precisa estar resolvida com sua própria sexualidade para conseguir criar experiências marcantes. Quarto, vínculo não é dependência. E quinto, sexo sozinho não segura ninguém se não houver outros pilares. Guarda tudo isso. Vamos destrinchar cada ponto com mais profundidade ainda. Sabe o que eu percebo depois de anos atendendo mulheres em consultório? A maioria delas tem pavor de perder o homem e esse medo as paralisa completamente. Elas fazem tudo errado por medo, aceitam tratamento medíocre por medo, não colocam limites por medo, não expressam o que realmente sentem por medo. E sabe o que acontece? Elas perdem o homem do mesmo jeito, porque homem não fica com mulher medrosa. Pode até ficar um tempo se ela for muito bonita ou se ele estiver numa fase confusa da vida dele. Mas lá no fundo, no nível primitivo, ele não respeita uma mulher que não se respeita, e sem respeito não tem desejo duradouro. Então, se tem uma coisa que você precisa trabalhar urgentemente antes de aplicar qualquer técnica, qualquer estratégia, qualquer conhecimento sobre psicologia masculina, é o seu amor próprio, porque se você não se valoriza, se você não se respeita, se você aceita migalhas, se você tolera desrespeito, nenhuma técnica do mundo vai fazer aquele homem te valorizar. Ele vai continuar te tratando exatamente da forma como você permite ser tratada. A escolha que define tudo. E eu sei que você pode estar pensando: ah, mas eu amo ele, eu não quero perdê-lo. Então me responde uma coisa: vale a pena ter um homem do seu lado que só fica porque você se diminui? Vale a pena construir uma vida com alguém que não te valoriza? Você realmente acha que vai ser feliz assim? A verdade dura é essa. Às vezes você precisa estar disposta a perder o cara para ter alguma chance de realmente tê-lo. Porque só quando você coloca um limite firme, só quando você demonstra que tem dignidade, que tem opções, que não precisa dele desesperadamente, só então o cérebro primitivo dele acorda e pensa: opa, eu posso perder essa mulher, eu preciso valorizar o que eu tenho aqui. E aí, só aí, ele realmente te vê. Antes disso, você é invisível, você é garantida, você é dada. E nada que é dado tem valor no cérebro masculino primitivo. Pode doer ouvir isso, mas é a verdade. Agora me acompanha nesse raciocínio, porque isso aqui é importante. Quando você age com dignidade, quando você coloca limites, quando você demonstra que tem amor próprio, uma de duas coisas vai acontecer. Ou o cara vai acordar e começar a te valorizar de verdade, ou ele vai embora. E se ele for embora, minha querida leitora, parabéns. Você acabou de se livrar de um homem que não te merecia. Eu sei que dói, eu sei que a gente idealiza, eu sei que você investiu tempo, energia, sentimento. Mas pensa comigo, o que é pior? Descobrir agora que ele não presta, ou descobrir daqui a 5, 10 anos, depois de ter filhos, hipoteca, vida entrelaçada, libertando-se do medo da solidão. O medo de perder faz a gente se agarrar a relacionamentos que não servem, a homens que não nos valorizam, a situações que nos diminuem, e eu estou aqui para te acordar dessa ilusão. Você não pode ter medo de ficar só,
Porque quando você tem medo de ficar só, você aceita qualquer coisa. Quando você tem medo de ficar só, você se torna refém. E homem sente esse medo, mesmo que você não verbalize. Ele sente pela forma como você reage quando ele some, pela forma como você implora por atenção, pela forma como você aceita qualquer migalha que ele joga. E sabe o que ele faz? Ele perde completamente o respeito por você. Então, a primeira coisa que você precisa construir antes de qualquer coisa é uma vida que você ame com ou sem homem. Você precisa ter objetivos, sonhos, projetos, amigos, hobbies, coisas que te preencham e te façam feliz, independentemente de ter alguém do seu lado.